Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Os primeiros testes mostram a vacina de Oxford na Inglaterra contra a Covid-19 é segura. Pesquisadores dizem que a resposta de imunização foi boa e sem efeitos colaterais graves. E mais. Começam amanhã no Brasil os testes de uma vacina chinesa contra o novo coronavírus. A Câmara dos Deputados começa a discutir a prorrogação do fundo que financia a educação básica. Especialistas explicam como os pais devem preparar os filhos para a volta às aulas presenciais depois da quarentena. E veja ainda como é feito o resgate de pinguins no litoral de São Paulo. Começam amanhã, aqui no Brasil, os testes com a vacina chinesa contra a Covid-19. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz os detalhes, não é isso, Anne? Boa noite. Olá, Cátia e Paulo, boa noite a vocês e a todos. São 9 mil voluntários de 5 estados mais o Distrito Federal que fazem parte dessa etapa decisiva da vacina. Os resultados desse estudo é que vão determinar a eficiência dela para então imunizar a população. A Coronavac já está aqui no Brasil desde a madrugada de hoje e é produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. Veja agora na reportagem. A carga chegou na madrugada desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo. As doses vão ser usadas na terceira e última fase de testes da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. A pesquisa no Brasil é coordenada pelo Instituto Butantan. A fase 3 basicamente se destina a demonstrar com precisão a eficácia do produto vacinal, ou seja, quanto ele protege contra a infecção, né? E também para contribuir substancialmente com dados da segurança do produto, né? Se ele é seguro para uso nas pessoas. Os testes aqui em São Paulo começam amanhã e só podem se inscrever profissionais da saúde. Ao todo, 9 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília vão receber as doses da vacina. Chamada de Coronavac, a vacina é desenvolvida a partir do vírus inativo, uma tecnologia já usada no país pelo Instituto Butantan em vacinas como a da gripe e do sarampo. Se for aprovada, São Paulo poderá produzir até 120 milhões de doses a partir do ano que vem. Um órgão de imprensa me perguntou qual era o meu grau de otimismo entre 0 e 10 em relação a essa vacina. Eu respondi sem pestanejar, 11. O Brasil está numa posição de expectativa, não só para os brasileiros, para o mundo. Podemos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa. Outra potencial vacina contra a Covid-19 se mostrou segura na fase inicial de testes e capaz de treinar o sistema imunológico para se defender. Os dados foram divulgados hoje na revista científica médica The Lancet. Essa pesquisa é desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford, com a gigante farmacêutica AstraZeneca e também está em testes aqui no Brasil. Os pesquisadores de Oxford comprovaram a vacina não provocou efeitos colaterais graves. Ela combina material genético da Covid-19 com um grupo modificado de vírus que normalmente causa doenças respiratórias. Os resultados dizem respeito às fases 1 e 2 dos ensaios. Os testes estão agora em fase 3 e vão até junho do ano que vem. 50 mil pessoas estão sendo testadas, incluindo 5 mil brasileiros. Morador de São Paulo, o médico brasileiro Vinícius Campos é um desses voluntários. Eu tenho que responder um questionário virtual, então recebo no meu e-mail, pergunta, teve algum sintoma? Teve febre? O principal autor do estudo, Andrew Pollard, da Universidade de Oxford, disse: estamos avançando rapidamente para avaliar se a vacina realmente protege a população, realizando ensaios em larga escala. E já temos 10 mil pessoas vacinadas em todo o mundo.
O diretor do Instituto Jenner, na Universidade de Oxford, Adrian Hill, disse: se conseguirmos uma vacina eficaz, poderemos fabricá-la em grande escala. E isso permitirá que as pessoas voltem à vida normal, disse ele. A AstraZeneca assinou acordos com governos de todo o mundo para fornecer a vacina, caso ela se mostre eficaz e obtenha a aprovação regulatória. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, parabenizou o progresso na pesquisa, mas alertou: nós não temos que esperar por uma vacina, nós temos que salvar vidas agora. A Organização Mundial da Saúde também defendeu hoje o rastreamento de contatos como uma ferramenta essencial para dificultar a transmissão do vírus. Segundo a OMS, nenhum país consegue controlar uma epidemia sem saber onde está o vírus. Por isso, é tão importante localizar, isolar os casos e colocar em quarentena as pessoas que tiveram contato com os infectados. A organização lembrou ainda que o rastreamento foi a base do combate a surtos como o do ebola e o da poliomielite. As aulas nas escolas particulares da cidade do Rio de Janeiro já têm data para voltar. E quem conta quando essa retomada vai ser feita é o repórter Paulo Garritano, que fala ao vivo com a gente. Oi, Garritano. Boa noite, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. Falamos ao vivo do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella e também os representantes de escolas particulares decidiram que no dia 3 de agosto vai haver o retorno das aulas presenciais. Uma notícia aí principalmente para os estudantes: pode preparar a mochila, o uniforme, que a data está confirmada. Hoje, no Rio de Janeiro, em frente ao Hospital de Campanha do Maracanã, houve uma manifestação de profissionais da saúde. Eles trabalham na unidade Maracanã e também na unidade São Gonçalo, estão com os salários atrasados. Estes dois hospitais de campanha só estão funcionando por conta de uma decisão judicial, já que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quis fechar essas duas unidades. Vamos agora aos números do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. São 141.005 casos, com 12.161 mortes. Foram recuperados 118.298 pessoas. Em tempos de pandemia, muita notícia ruim e agora uma notícia boa. Os hospitais particulares tiveram um número reduzido de pacientes internados. Existem leitos sobrando. Veja na reportagem. Os principais hospitais particulares do Rio de Janeiro estão desativando os espaços que tinham sido criados para infectados com coronavírus. O motivo é a redução do número de pacientes. Depois de 137 dias, pela primeira vez, o Hospital Samaritano, um dos maiores da capital, não tem paciente internado na ala especial de Covid-19. Hoje, nós não temos nenhum paciente internado, mas a estrutura continua exatamente igual. Se vier um paciente aqui com suspeita, nós temos profissionais, nós temos o local adequado, o fluxo adequado para esse paciente ser atendido com toda a segurança que nós sempre tivemos. Nos hospitais da rede DOR São Luís, o número de infectados caiu em mais de 90%, comparado ao momento em que a doença alcançou o pico. O Procardíaco, que já teve 71 internados, na semana passada estava com 5 pacientes. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, esse cenário ainda não se repete na rede pública. A rede privada está muito mais confortável em relação à reserva de leitos para o enfrentamento da Covid. O que não significa que a pandemia terminou. A gente ainda tem casos, né? E os hospitais públicos mostram isso para a gente. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais contaminados pela Covid-19. De cada 100 pessoas que pegaram coronavírus, 8 perderam a vida. O uso de máscaras, higienização das mãos não são medidas apenas assim de cada um. Você faz isso para se prevenir e prevenir os outros também, né? São medidas coletivas, isso é muito importante. A gente espera que essa queda observada no estado do Rio possa perdurar e aí sim permitir que a gente tenha uma saída mais tranquila.
Já em São Paulo, depois de 3 semanas seguidas de queda, o estado voltou a ter aumento no número de mortes pela Covid-19. A gente volta a falar com a repórter Anne Zanetti. Anne, com você. Paulo, Cati, só nos últimos 4 dias o estado teve 14% de aumento no número de mortes. A gente vem insistindo há alguns dias no fato de que a preocupação maior é com o interior do estado. Por lá, os registros foram ainda maiores nas últimas 2 semanas, 24%. Em todo o estado, são mais de 416 mil casos confirmados. 19.788 pessoas morreram e mais de 282 mil se recuperaram. Os números, segundo o governo, estão dentro aí das projeções da doença aqui para o estado. Paulo? Obrigado, Anne. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 80.120 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, no Brasil, está aqui o número 632 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, o país tem agora 2.118.646 casos confirmados da doença. 20.257 casos só nas últimas 24 horas. Em contrapartida, 1.409.202 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. 2 multas para pessoas que não usavam máscara terminaram em confusão nesse fim de semana. Uma foi no litoral paulista e outra no Rio de Janeiro. O uso da máscara é obrigatório no Brasil. Nas areias da praia de Copacabana, um homem de 25 anos, que já aparece nas imagens com máscara, discute com os guardas municipais que querem levá-lo à delegacia. Ele teria, de acordo com esses guardas, se recusado a fornecer documento de identificação para ser notificado, além de xingar. O homem foi imobilizado com pistola de eletrochoque, amarrado e levado, primeiro para a UPA de Copacabana, depois para a delegacia, onde foi autuado por desacato, resistência e desobediência, além de multa de R$ 106 pela falta de uso da máscara. A Secretaria Municipal de Segurança disse que não houve excesso da Guarda Municipal. Já em Santos, no litoral paulista, um guarda é chamado de analfabeto pelo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, enquanto é autuado por não usar máscara. O desembargador ainda tenta usar da influência, ligando para o secretário de Segurança Pública da cidade. Depois desliga, inconformado com a multa de R$ 100, ele rasga e joga no chão, cometendo mais uma infração, que vai custar outros R$ 150. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou em nota que abriu um procedimento para apurar os fatos, que requisitou a gravação original e vai ouvir tanto os guardas civis quanto o magistrado. Já a Corregedoria Nacional de Justiça intimou o desembargador a prestar esclarecimentos em 15 dias. A TV Brasil procurou o desembargador Eduardo Siqueira, mas ele não respondeu. A Prefeitura de Santos disse que repudia o ato de desrespeito aos guardas municipais. Já no outro caso, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não se pronunciou. 2 ministros do governo Bolsonaro anunciaram hoje que estão com a Covid-19. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse no Twitter que recebeu o resultado positivo para o coronavírus pela manhã. Ele afirmou que já foi medicado e que vai continuar despachando de forma remota. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também divulgou a notícia na rede social. Ele começou a sentir os sintomas da doença na quinta-feira da semana passada e recebeu a confirmação também hoje. Lorenzoni está medicado, em isolamento e segue trabalhando em casa. No próximo bloco a gente mostra como é feito o resgate de pinguins no litoral de São Paulo. É depois do intervalo.
plenário da Câmara dos Deputados começa a discutir hoje a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O fundo é a principal fonte de financiamento da educação básica aqui no país, mas pode deixar de valer no fim deste ano. Ao vivo, a repórter Mariana Jungmann conta pra gente como está a articulação para essa votação. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês e a todos. Pois é, por enquanto a previsão é que o relatório dessa PEC seja apresentado hoje e votado amanhã. O texto prevê, entre outras coisas, um aumento na participação do governo no fundo e esse aumento seria escalonado já a partir do ano que vem. Mas no fim de semana, o ministro da Secretaria de Governo, General Ramos, apresentou uma proposta ao Congresso que prevê a extinção do fundo no fim desse ano e a recriação dele a partir de 2022. A proposta do governo prevê também que alguns programas sociais e de transferência de renda seriam incluídos no fundo, então, e aí contariam já nessa participação maior do governo no Fundeb. Ele se reuniu, o General Ramos, com líderes partidários hoje, se reuniu também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para negociar tudo isso. Rodrigo Maia disse que a proposta do novo fundo já vem sendo amadurecida desde 2015 e que vê resistência na ideia de incluir programas assistenciais num fundo que é voltado para a educação. Mas disse também que é importante a participação do governo e que o General Ramos terá até amanhã para conversar com os deputados e buscar um acordo. Vamos saber mais, então, sobre o que é o Fundeb e a importância dele na reportagem de Selma Dias. O Fundeb é como uma poupança coletiva que capta dinheiro dos municípios, estados, do Distrito Federal e da União para financiar a educação básica, que vai desde a creche ao ensino médio. Hoje, essa poupança permite que 40 milhões de estudantes sejam mantidos na escola pública. Funciona assim: um percentual dos impostos estaduais e municipais, como ICMS e IPVA, é automaticamente direcionado para o fundo. De tudo que for arrecadado, o governo federal coloca mais 10%. No ano passado, isso deu mais de 156 bilhões de reais. O problema é que o Fundeb, criado em 2006, tem prazo de validade até dezembro deste ano. O assunto está no Congresso há 5 anos e a proposta que a Câmara dos Deputados discute agora torna o fundo permanente e aumenta gradativamente de 10% para 20% a contribuição da União, além de alterar a forma de distribuição desses recursos. Renovar o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, cujo prazo para expiração encerra-se no final de 2020, é fundamental. Sem ele, simplesmente a gente viveria um apagão, como se tem dito. Por isso é muito importante a matéria que está tramitando no Congresso, que vai ser examinada nessa semana pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados especificamente. A discussão sobre a volta das aulas presenciais traz à tona uma série de questões. Por exemplo, como fica a expectativa e as emoções de crianças e adolescentes diante desse retorno? Especialistas recomendam paciência e muita conversa para preparar os filhos para esse recomeço. A Ludmila está ansiosa para o Enzo voltar para a escola. É que apesar da pandemia do novo coronavírus continuar aqui no país, ela acha que o filho já está angustiado de só ficar em casa. As videoaulas online, ele não se adaptou, não prestou atenção. Então, assim, a gente está bem ansioso para essa volta às aulas e esperamos que aconteça da melhor forma possível para todo mundo, né? Quais são as principais precauções que a gente tem tomado, né? É de ensinar mesmo a questão da higiene, de lavar as mãos, evitar beijar, o uso da máscara. Na hora de voltar para a escola, depois do período de isolamento social, os especialistas recomendam bastante diálogo entre responsáveis e estudantes. Conversar ajuda todo mundo a lidar da melhor forma possível com sentimentos como medo, angústia e ansiedade que podem surgir nesta fase. Acho que com as crianças pequenas, fazer teatrinhos, né? Fazer explicar de forma mais lúdica é mais fácil. Né, mostrar, vai todo mundo usar máscara, trazer isso um pouco mais para fantasia. E com os mais velhos, na base do diálogo mesmo, eles já entendem o que está acontecendo. A psicóloga destaca também que alunos que estão no grupo de risco ou que vivem com pessoas com comorbidades ou ainda quem não está seguro com a volta às aulas presenciais
devem avaliar junto à escola o que é possível fazer. A escola ela precisa ter um pouco de flexibilidade nesse momento, né? É uma situação muito atípica o que a gente está vivendo. É um momento ímpar na nossa sociedade. Termina amanhã o prazo para a matrícula dos selecionados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Quem não foi convocado nesta primeira etapa também tem até amanhã para declarar interesse na lista de espera. O SISU deste ano ofereceu mais de 51 mil vagas em universidades públicas e privadas. Para mais informações, acesse sisu.mec.gov.br. Ter um animal em casa é uma prática comum. Mas criar animais silvestres aí já é crime ambiental e sujeito à prisão e multa. O que muita gente não sabe é que existe uma forma de evitar essa situação: a entrega voluntária desses animais aos órgãos competentes. Veja como na reportagem da Rede Minas, afiliada da TV Brasil. No Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Patos de Minas, centenas de animais que eram domesticados se recuperam e logo estarão prontos para serem devolvidos à natureza. Devido à pandemia, a gente recebeu um número bem menor do que a gente esperava nesses primeiros 6 meses a 7 meses de funcionamento. Mas ainda assim é um número expressivo, né? Quase 700 animais em 6 meses é um número bastante significativo. Nessa ala, por exemplo, estão os papagaios. Muitos deles, quando chegaram aqui, eram bastante tagarelas. Conversavam de tudo. Hoje, até os veterinários que cuidam deles não podem conversar muito perto das aves. Isso para tirar o costume antigo. Também existem as araras, tucanos e esses passarinhos, alguns apreendidos em operações da Polícia Ambiental. Também existem os que são trazidos para cá vítimas de acidentes de trânsito. A notícia boa é que quem cria animais silvestres de maneira ilegal pode ser perdoado pelo crime. Basta entregá-lo aos CETAS ou acionar a Polícia de Meio Ambiente. Essa modalidade que a gente chama de entrega voluntária, né, que é aquela pessoa que possui um papagaio, uma ave, um jabuti, um animal silvestre ilegal dentro de casa, que não tenha sido proveniente de um criadouro, ela permite que a pessoa faça a entrega desse animal sem ter nenhum aspecto legal sobre isso. Ela não responde judicialmente sobre isso. Cerca de 3.000 pinguins foram encontrados na costa paulista este ano. É o maior número dos últimos 5 anos, segundo o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Esse projeto é uma contrapartida exigida pelo IBAMA à Petrobras por explorar óleo e gás na bacia. Uma das instituições parceiras fica no litoral norte, onde a quantidade de pinguins resgatados também é recorde. Os pinguins que chegam às praias brasileiras são jovens. Têm no máximo 4 anos de idade. Para a maioria, esta foi a primeira saída de casa em busca de alimento. Eles são naturais das Ilhas Malvinas, Argentina e Chile e nem sempre conseguem voltar. No litoral norte de São Paulo, são resgatados pelo Instituto Argonauta, uma das ONGs que atuam na proteção dos animais na Bacia de Santos. A maioria dos pinguins resgatados com vida pelo Instituto Argonauta chega desidratado, faminto e com hipotermia. A gente tem muito caso de animal que chega com lixo no estômago, ou seja, se alimentando de resíduos encontrados no mar. Alguns animais que chegam, então, muito magros, resultado de uma deficiência na condição de alimentação, acabam perdendo um pouco de massa muscular e aí eles já não conseguem resistir às mudanças de temperatura. Este ano já foram encontrados 540 pinguins, o maior número nos últimos 12 anos. Chama a atenção, a grande maioria chega sem vida à praia. 401 foram encontrados mortos. E entre os resgatados, a taxa de sobrevivência é de apenas 16%. A presença constante do homem no mar, com os efeitos que o homem tem causado em termos de pesca predatória, de alterações climáticas, de poluição, podem influenciar na sobrevivência dos pinguins e o mecanismo de seleção natural está sendo afetado. O pinguim de Magalhães tem plumagem negra nas costas e nas asas e branca na barriga e no pescoço. Sua estatura média é de 70 centímetros e o peso varia entre 4 e 6 quilos. Eles vivem em torno de 20 anos e a alimentação é feita de peixes, polvos, lulas e pequenos crustáceos. É um pinguim que não está acostumado às temperaturas polares. O que você precisa fazer com o pinguim é aquecer, colocar numa caixa de papelão
tomar cuidado com o bico, porque ele pode se sentir ameaçado e tentar bicar os olhos da pessoa, colocar a caixa num lugar fresco, mas não precisa ser um lugar frio, num lugar à sombra, e nos ligar que a gente vai atender a ocorrência. E nunca pôr no gelo, por favor. Esse é um trabalho super importante. Fica o recado para você que encontrar um pinguim no litoral norte de São Paulo e quiser ajudar, basta ligar para fazer o resgate. Anota o número aí, 0800 642 3341. Vou repetir, 0800 642 3341. Com museus fechados e exposições adiadas em todo o país, é possível apreciar grandes obras em galerias alternativas, as ruas das cidades brasileiras. O site Arte Fora do Museu permite um passeio virtual por criações urbanas e arquitetônicas, e olha, do mundo inteiro. Para muita gente, a rua é apenas lugar de passagem. Tem quem encontre na rua o lugar para trabalhar. Tem aqueles que só conseguem abrigo na rua. E tem quem transforme as ruas em galerias de arte, museus a céu aberto. São lugares de esculturas, grafites, painéis, coisas que às vezes até passam desapercebidas, né? Aí este site, criado há 10 anos, pode ajudar. A gente tinha notado uma ausência de informativos de várias obras de arte na cidade de São Paulo, né? Não tinha uma informação sobre quem fez aquela peça, aquela obra. E dali a gente teve essa ideia de fazer esse registro digital. O site cataloga espaços como este viaduto aqui, que ficou conhecido em todo o Brasil quando desabou em fevereiro de 2018. Agora é onde expõem artistas como o Toys. Só que ao contrário dos museus, onde há informações sobre o nome do artista, da obra, quando ela foi feita, na rua não tem nada disso. E é aí que entra o site. Uma coisa que aconteceu logo no começo do site, a gente percebeu que ele era muito mais do que só uma lista de 100 obras. Assim, as pessoas começaram a usar como guias turísticos, os artistas podem usar como um portfólio para eles, né, para divulgação do trabalho. Em tempos de pandemia, quando não dá para visitar museu nenhum e andar pelas ruas deve ser exceção e não regra, fica a dica. Em www.arteforadomuseu.com.br você consegue descobrir muita obra de arte por aí, mesmo as que foram criadas em pleno isolamento social de boa parte da população. E dá para navegar usando mapas e descobrindo ou redescobrindo a cidade. Aliás, você pode até ajudar a aumentar esse acervo. É só usar a hashtag Arte Fora do Museu ao tirar uma foto de uma obra e postar no seu Instagram. Que tal? A gente fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. Tchau.